Oi, meninas! Voltei. Será que melhorou minha lente? Eu vou precisar contar pra vocês. Ai, gente, é muita humilhação. Oi, Ju, Marcinha. Ai. As meninas que estavam aí antes. E aí, Sassá, será que melhorou um pouco? Veja aí. Eu preciso contar, gente. Eu preciso contar a humilhação que eu passei. Me digam se melhorou ou não a minha lente. Eu tinha entrado já no nosso devocional aqui, já tava conversando. E daí a Sassá falou, Lari, sua câmera tá embaçada. Oi, filha. Tudo bom, meu amor? Tem gente que já tá de pijaminha, olha aqui. Vai lá, querida. Tchau. Eu sou muito... Daí, porque eu sou acostumada a limpar a lente de trás. Eu não precisava nem ter saído da live. Olha que sonsa que eu sou. E eu tô acostumada a limpar aquela que a gente tira foto, né? Aí eu peguei, boa noite, meninas. Oi, Rosi. E daí eu peguei e limpei ali aquela de trás e não ficava limpo, né? Ainda ficava embaçado. Aí eu, Rânia, as meninas estão falando que minha cara tá embaçada aqui, me ajuda. É a da frentezinha aqui, gente. É a da frente. Cara, eu sou muito sem noção. Preciso acordar pra vida. Acorda, Larissa. Eu tava limpando a lente errada, sério. Olha, só Jesus na minha vida, né? Então, meninas, a gente tava conversando, né? E essa semana foi uma semana que o Senhor, ele quis me dar, sabe assim, o mimimei. Ele quis me mimar tão lindo, né? A gente tá fazendo o Amigo Anjo no colégio. Vai acabar agora em junho. E eu ganhei um presente tão lindo, um caderno de anotação com uma caneta e uma lapiseira. E meus alunos, gente, as meninas fizeram lá, algumas meninas organizaram e deram um post-it para cada aluno, para cada um escrever uma mensagem para mim. Cada coisa mais linda, gente. Prof, você é tão linda, mas você é mais bonita por dentro. Prof, você... Gente, uma coisa mais linda do que a outra, assim, ó. Sem uma data especial, sem nada, sabe? Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai, Deus, o Senhor agrada a gente, né? Ele é tão bom. Tivemos aniversariante, a Sassá, né? Glória a Deus, que está aqui conosco. Foi uma semana, assim, onde o Senhor, pelo menos comigo, ele foi, assim... Sabe aquela semana que ele me deu um refrigério, assim? Me deu né? A reunião de paz foi gostosa, foi leve, foi tranquila, na minha simplicidade de sempre, na minha praticidade de sempre. Foi muito bom, graças a Deus, né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Hoje meu dia foi agitadíssimo, porque, gente, eu não sei na casa de vocês, mas na minha, porque aqui em casa eu faço assim, eu faço a compra mensal, tipo assim, um pesadão, eu compro uma vez por mês, sabe? Arroz, macarrão, açúcar, essas coisas. Eu compro uma vez por mês. E daí, durante a semana, a gente vai comprando, tipo, fruta, verdura, né? Que tem que comprar toda semana. E daí, vai chegando o final do mês, gente, já não tem mais nada. Não tem leite, não tem Nescau, vai acabando, né? E daí, eu falei assim, hoje nós vamos ao mercado. E daí, fui ver um presentinho pra Raíssa. Dia 4 é aniversário dela. Aí, fomos ver um presentinho pra ela. E daí, só sei que nós saímos de casa, era... às 3h30, voltamos, era umas 8h30, já guardei tudo, já deixei tudo arrumadinho, graças a Deus. Foi um sábado bem produtivo, né? E agradecendo a Deus pela provisão, mais um mês que Ele trouxe provisão. Não sei se você agradece também, todas as vezes que eu trago compra para minha casa de alimento, né? Eu sempre falo, ai Senhor, muito obrigada pela provisão do dia, muito obrigada. E Ele sempre provê, né, meninas? Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele cuida dos detalhes, ele cuida das coisas. E eu fico assim pensando, né? Como que seria, né? Essa semana eu me peguei pensando, eu falei assim, como que seria a minha vida sem Jesus? Meu Deus do céu, gente. Porque eu sou meio doida, assim, sabe? Sou meio doida, eu sou alegre, eu sou não sei o quê. E eu também agradeço. Exatamente. E eu falei, gente, imagina, Senhor, o que seria de mim sem o Senhor? Eu poderia estar em tantos caminhos, tantos lugares, tanta coisa ruim.
E graças a Deus que eu tenho o Senhor e você também. A gente já sabe, né, que a caminhada com Ele não é fácil, meninas, não é fácil, não é moleza, mas sem Ele, meu Deus, seria muito pior. Sem Ele seria impossível. Então, glórias a Deus que nós conhecemos Ele. O nosso devocional de quinta-feira, né, deu uma chacoalhada na gente. Eu não sei vocês, mas eu tô sacudida até agora com o devocional de quinta, que foi assim, o Senhor, o Espírito Santo nos assim, ei, fique esperta, fique alerta, me conheça, esteja comigo, não sejam enganados. Nossa, eu fui mesmo muito chacoalhada. E quando eu sou assim, sabe, fica aquilo impregnado em mim, sabe? E ainda está impregnado. E eu tô assim, não sei, algo mexeu dentro de mim. Que eu falei, Senhor, o Senhor é demais. O Senhor é demais. Hoje nós ficamos... a Rayana teve que fazer uma das atividades dela, a linha do tempo, ela tinha que fazer a linha do tempo, né? Dos acontecimentos que ela considerava mais importante na vida dela, com a data e tal. E daí a gente teve que entrar lá no arquivo dela de fotos e ficar vendo. E nós lembramos da nossa casa de Curitiba, né? Onde nós fomos muito felizes lá. Muito felizes. Senti saudade do meu secreto. Eu tinha lá meu cantinho que eu fechava a porta e era só eu e Deus lá. Ai, como aquele lugar era bom lá. Era minha fonte de energia, meu abastecimento. Que foi construído e pensado nele, né? E aqui eu não tenho ainda, mas também pudemos juntos aqui agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele já proporcionou para nós aqui, né? Aqui em Itajaí as meninas têm mais liberdade. A gente sente falta da nossa casa, que lá era maior. Na verdade, a gente não sente falta da casa. A gente sente falta do espaço, entendeu? Que lá a gente tinha uma mesa de 8 lugares. Aqui a gente tem uma mesa de 6 lugares. Lá, se a gente tivesse, como era um triplex, se a gente tivesse assistindo a TV lá em cima, quem estava nos quartos ou quem estava lá embaixo, eram ambientes totalmente diferentes, isolados, né? Aqui é tudo um piso só, então a gente tá assim, sempre assim, junto mesmo. E pra Rayana eu senti um pouquinho essa falta de espaço, mas ao mesmo tempo nós ganhamos tantas outras coisas. Elas estão num colégio muito melhor. Elas têm muito mais liberdade aqui, mas muito mais. Não tem nem comparação com o que elas viviam em Curitiba. E a gente daí, né, ao mesmo tempo que um apartamento, ele para nós trouxe um pouco esse desconforto de ser menor, ele trouxe também outros confortos, né? De ter a piscina, de ter a academia, de ter a segurança. E a gente pôde ver e assim, sabe, agradecer e ser gratos a Deus por tantas coisas que Ele fez já nesse tempo que nós estamos aqui. As mudanças nunca são fáceis, sabe, meninas? E quando a gente estava fazendo essa atividade que eu fui relembrando, né? As mudanças não são fáceis, mas o Senhor vai dando graça em tudo. E eu tenho certeza absoluta que isso não é só na minha vida, é na sua vida também. Então, se você está num estágio de mudança, né, essas coisas estão mudando na sua vida, seja mudança geográfica, seja uma mudança de trabalho, seja uma mudança de alguma coisa de casa, mas na mesma cidade. Meu Deus, tá um engasgo aqui. As mudanças, elas não costumam ser muito fáceis, mas com o Senhor a gente consegue ter um olhar bem diferente, né? Lá eu tinha o meu secreto, aqui eu tenho os montes. Sou cercada por montes naturais do Senhor, que volta e meia eu olho para eles e eu falo, meu Deus, olha a grandeza do meu Deus. Isso é só uma milésimo de um cisco da grandeza do meu Senhor, né? Lá eu abri a minha janela e eu não tinha visão, né? A minha visão era o muro lateral, que era muito alto. Aqui, se a cortina tá aberta, a gente vê o pôr do sol todo dia, muito lindo. Então, procure sempre ter esse olhar das coisas boas. Procure sempre ter esse olhar de que aquilo que nós vivemos foi importante, mas deu. Agora é daqui para frente.
porque senão a gente fica naquela nostalgia e cai numa depressão. Se a gente fica só pensando naquilo que passamos, né? E buscando aquilo que ficou para trás. E se a gente fica só no passado e buscando o que ficou para trás, a gente fica naquele estágio de nostalgia e corre um grande risco de cair em depressão. E se a gente fica só pensando no que está à frente, sem nem saber, sofrendo com o que vai acontecer, com o que ainda não aconteceu, a gente cai num estado de ansiedade. Então, que a gente consiga viver o hoje, lógico, com responsabilidade, porque nós somos responsáveis, mas que a gente consiga viver o hoje, assim, intensamente o hoje, sabe? Tudo que nós temos é o hoje. Tudo que nós temos é o hoje. Daqui a pouco a gente não sabe mais, né? Mas que a gente procure concentrar, pensar sim no futuro, porque somos prudentes. A Bíblia nos ensina a ser prudentes, mas com equilíbrio, para a gente não ficar só nas coisas do passado e ficar deprimida, e nem só nas coisas do porvir e ficar ansiosas. Que a gente encontre esse equilíbrio. Amém? Nem sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe e Ele sabe de todas as coisas. Então encontre esse lugar de equilíbrio e muitas vezes a gente vai ter que procurar como se tivesse perdido mesmo. Tipo, perdi esse equilíbrio. Procurar mesmo. Eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Perdemos o presente e o futuro fica fraco. É verdade. Que a gente está pensando só no passado, o presente está passando, a gente não está curtindo. É verdade. Isso mesmo. Muito bom. Então, meninas, que a gente já comece aí o mês de junho, que daqui a pouco nós estaremos entrando nele, vivendo o mês de junho. Vivendo cada dia do mês de junho, com o propósito de Deus para cada dia do mês de junho, com o que a gente tem para cumprir em cada dia do mês de junho, porque a gente vai projetando um pouco mais, mas sem estar num estado de ansiedade, mas de prudência. Amém? Vamos orar para a gente começar o nosso devocional, meninas? Vamos? Pai, obrigada. Obrigada, Deus, por mais esse momento que nós estamos juntas. Obrigada porque temos o Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele ajudador fiel, conselheiro maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Te amamos. Deus, obrigada pela sua misericórdia e o seu amor cuidadoso e fiel que se renovam todas as manhãs sobre nós. Venha com liberdade, Espírito Santo, trazendo uma revelação do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amém? Glórias a Deus. Boa noite para as meninas que estão chegando. Nós vamos hoje fazer a leitura do dia 31, último dia do mês de junho. E para aquelas que ainda, não sabem, que estão começando aí conosco, nós estamos, esse ano todo, é esse livro de devocional que vai nos acompanhar. Promessas de Deus, Depósitos no Banco da Fé, de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Está sendo maravilhoso. É um devocional um pouco mais profundo, é um devocional que exige da gente um pouco mais de atenção quando nós estamos lendo e também de uma instrução e revelação do Espírito Santo, porque o Charles Spurgeon, ele tem como característica ser mais assim, profundo mesmo, ser mais prolixo nas palavras dele, mas que nos leva também para um outro nível, né? E vamos nessa até o final do ano, com o nosso caderninho do devocional, anotando cada coisa que o Espírito Santo vem ministrando pra gente, aqui no coletivo e também no particular. Bom, meninas, o título do devocional de hoje é Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E o versículo está no livro de João, capítulo 16 e versículo 33, que diz assim: Essas coisas tenho-vos dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia, né? Quanto à tribulação,
As palavras do meu Salvador são verdadeiras. Tenho minha participação nelas sem dúvida alguma. O flagelo não fica fora do caminho, nem posso esperar que seja posto de lado enquanto me deito sobre o pátio de debulha. De que maneira espero estar à vontade no país do inimigo, jubiloso enquanto em exílio ou confortável em um deserto? Isso não é meu descanso. Esse é o lugar da fornalha, da forja e do martelo. Minha experiência corresponde às palavras do meu Senhor. Noto como ele me pede: tem de bom ânimo. Infelizmente, sou mais do que apto a abater-me. Meu espírito rapidamente se afunda quando sou penosamente tentado, mas não devo dar espaço a tal sentimento. Quando meu Senhor me pede que me alegre, não devo ousar abater-me. Qual é o argumento que ele utiliza para me encorajar? Ora, é a sua própria vitória. Ele diz: eu venci o mundo. Sua batalha foi muito mais severa do que a minha. Eu ainda não cheguei a resistir até o sangue. Porque me aflijo pela derrota? Veja, minha alma, o inimigo já foi vencido. Eu luto com um adversário derrotado. Olha isso. Eu e você lutamos com um adversário derrotado. Ó mundo, Jesus já subjugou você e ele subjugará novamente em mim. Portanto, tenho bom ânimo e canto ao meu Senhor vencedor. Aleluia! Glórias a Deus. Antes da gente comentar sobre esse devocional lindo de hoje, vamos fazer a leitura do versículo-chave? Se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que você esteja, porque é muito mega, ultra, blaster importante você estar com a sua Bíblia, porque é ela que é fonte de poder, ela que é fonte de transformação, de nutrição para o nosso espírito. E quando eu vou lendo o versículo aqui, você vai lendo o versículo aí, eu vou sendo ministrada e você também. Então sempre venha com sua Bíblia, tá bom, minha querida? Nós vamos abrir lá no livro de João, capítulo 16 e versículo 33. João está no Novo Testamento. É o terceiro livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João é o quarto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos no quarto livro do Novo Testamento. Aqui, ó, já fui para Atos, passei um livro. Aqui, João. João, capítulo 16, que é o número grande, 16 e versículo 33, que diz assim, eu vou ler o 32, tá? Respondeu Jesus. Então agora, vou ler um pouquinho antes, tá? Pra gente entender. Vou ler a partir do 25, presta atenção. Eu tenho falado por meio de ilustrações, mas chegará o tempo em que isso não será mais necessário, e eu falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês devem pedir em meu nome, e eu não precisarei pedir ao Pai que conceda esses pedidos, pois o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixarei o mundo e voltarei para o Pai. Versículo 29. Finalmente o Senhor está falando claramente, disseram os discípulos, e não mais por meio de ilustrações. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que ninguém pergunte nada. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Respondeu Jesus. Então agora vocês creem? Mas chegará o tempo, e já é agora, em que vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas ainda assim eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu farei tudo isso para que tenham paz em mim. Olha agora, no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. A palavra de hoje, no devocional de hoje para nós, meninas, é uma palavra de força, de encorajamento do Senhor. É Jesus dizendo assim, olha aqui, eu sei o que você está passando.
E eu não disse que ia ser diferente. Nós falamos isso um pouquinho, né, na nossa conversa aqui antes. Que eu tava falando pra vocês que eu não sei o que seria de mim se eu não conhecesse Jesus, né? Que ele teve muita misericórdia comigo, permitindo que eu o conhecesse. Mas que eu sei que mesmo com ele, as coisas são difíceis, mas sem ele é pior. E nós andarmos com Jesus, nós conhecermos Jesus, nós amarmos ele, nós, nos entregarmos verdadeiramente, nós ouvirmos o Espírito Santo e obedecermos à voz dele, não nos isenta dos sofrimentos, dores e tristezas desse mundo. Não, gente, não. O próprio Jesus viveu isso. Isso mesmo. O próprio Jesus viveu isso. Ele veio aqui em carne e osso como um homem, um humano. Por que ele veio como homem humano? Por que a Bíblia fala isso? Porque, gente, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Deus não sente isso, porque ele é Deus. Ele sentiu cansaço, ele sentiu sono, o que nós sentimos. Mas, boa noite, meninas. Ai, a minha Bíblia, gente, ela é tão feia, não dá nem para eu tirar aqui da capinha agora, que tá cheio de papel, mas é a Nova Bíblia Viva. Depois você me pede, eu te mando a foto dela, tá? Pode pedir que eu te mando de uma... Eu tenho salvo até no meu celular a imagem de algumas dessa Nova Bíblia Viva. Então, meninas, Jesus, quando veio aqui, ele veio com os mesmos sentimentos que eu e você. Obviamente, ele não tinha a mesma mente que eu e você, porque, né? O Espírito dele, de Deus, estava nele. Então, ele estava com o pensamento unido com o Pai. Mas, ele sentia as mesmas coisas que nós. E ele não foi isento do sofrimento. Apesar de, quando ele estivesse orando, ele até falou, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta essa dor, afasta esse sofrimento. Eu não sei se eu tô preparado, eu tô com medo, eu tô angustiado, eu não quero, por favor, se for possível, só pula essa parte. Mas não foi possível, não foi possível. Ele teve que passar por um sofrimento que nós nunca vamos passar. Sabe? Então eu e você vamos ter, meninas, nós vamos receber notícias ruins, nós vamos ser decepcionadas, nós vamos ser caluniadas, nós vamos ser invejadas, nós vamos ter tudo, nós vamos passar por tudo, mas precisamos ter bom ânimo. O que é isso? É não largar os bets. O que é isso? É continuar alegre, apesar das dores, apesar dos problemas, apesar do sofrimento. É continuarmos olhando para Ele, focadas nele, porque Ele dá essa ordem para nós. Ei, tem bom ânimo, eu já venci o mundo por vocês. E o devocional falou uma coisa muito, muito verdade, que a gente esquece no meio da caminhada. Que nós lutamos contra um ser que já foi derrotado. Ele já foi derrotado, gente. O diabo já está derrotado. E é nesse lugar que nós temos que deixar ele. Sabe, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe muito bem disso. E nós temos que trazer essa verdade toda hora. Quando você perceber que há um levante na sua casa, que há um levante na sua família, você tem que declarar, pode parar com essa palhaçada, porque você já é derrotado. E vai ser derrotado novamente, envergonhado, desmascarado. Sabe? Nós precisamos tomar posse dessa vitória que Jesus já conquistou na cruz por nós. E ele conquistou debaixo de muita dor e de muito sofrimento. Justamente para que eu e você não precisássemos sofrer tanto assim. Para que eu e você não precisássemos passar pelo mesmo nível de angústia que ele passou. Né? A gente passa sim nossas angústias e dores, mas tá longe de ser no nível da angústia que Jesus passou. Eu tô me lembrando aqui que foi a Val que fez o devocional de sexta, né? E eu achei tão bonito, porque fala ali, aonde que tá ali? Peraí que eu vou achar. Não é apesar de, entretanto.
o entretanto, né? Entretanto, e nós não podemos deixar o apesar de, o entretanto, o mas que acontece na nossa vida nos desanimar e nos tirar do foco. Gente, eu vejo constantemente pessoas que conhecem Jesus, que já tiveram experiências com o Espírito Santo de Deus, quando vem um momento de batalha, parece que assim, dá um relapso de sei lá o que na memória, esquecem quem é Jesus e se perdem no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de tudo. Realmente se perdem o caminho de Jesus. Nós vamos sentir, meninas, nós vamos sentir dor, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir angústia, nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Muitas vezes nosso coração vai estar dilacerado, mas em nenhum momento nós devemos soltar da mão de Jesus, porque quem nos garante a vitória é Ele. Quem garante que nós sairemos no final vitoriosos é Ele. Quem nos segura, quem nos dá esse bom ânimo é o Espírito Santo dele que habita em mim e em você. Nós não podemos mais ser destas mulheres que se abalam a ponto de colocar em xeque quem é Deus. Isso, é isso aí. Guarda essa chave que a Marcinha colocou aqui, guarda. Eu e você vamos ter na nossa vida, entretanto, apesar de, mas, se não, se, de repente, nós vamos ter, e nenhuma dessas coisas que vierem depois dessas preposições aqui, podem nos tirar do foco, gente, ou fazer a gente colocar Deus contra a parede, ou fazer com que a gente procure em outros lugares, em outras coisas que nós sabemos que não é de Deus, que nós sabemos que não vem dele. Não, gente, não. Nós vamos permanecer, nós vamos chorar sim, nós vamos sofrer sim, nós vamos, mas nós vamos levantar. E Jesus vai estar ali, e o Pai vai estar ali nos segurando com a sua destra direita vitoriosa para aqueles e aquelas que permanecerem. Mas a gente precisa permanecer. Porque no pico da nossa dor, a gente tem a tendência de procurar aliviar a nossa dor em outros lugares. E a gente vai até achar momentaneamente que a gente aliviou a nossa dor. Mas logo ali na frente, o estrago tá maior. Então, no pico da dor, nosso melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. É de joelhos dobrados, é com a testa no chão. Você já fez isso alguma vez? De estar tão angustiada, de estar com tanta dor e tanto sofrimento, que você coloca sua testa no chão. Eu já tive tanta dor, gente, tanto sofrimento, que eu coloquei minha cara inteira no chão. Eu me ajoelhava, não era o suficiente, eu queria baixar mais. Eu coloquei minha testa, não era o suficiente, eu coloquei meu nariz, minha boca no chão para dizer: Senhor, eu tô aqui, ó, tô nos teus pés, eu tô aqui rendida a ti. Tudo que eu tenho ao Senhor, não tem mais nada, não quero acreditar em mais nada, não quero mais nada, eu quero é o Senhor. Sabe? É aos pés dele. Nós não podemos nos desesperar e procurar em outros lugares só para ouvir o que a gente quer ouvir, porque a gente é mimadinha e quer ser confortada com uma palavra que a gente quer ouvir. Que besteira, porque ali na frente nós vamos ver que não é verdade. E a dor que era X vai ser X mais Y. Sabe? Você não tem mais para onde ir. Coloca sua cara no chão e se entrega para Deus e fala: Deus, me levanta daqui.
Me levanta com a sua mão vitoriosa, por favor. Sabe, é nele que está a verdade. É nele que nós temos a vitória. É por ele que nós suportamos tudo. É dele, é por ele, é pra ele, é tudo dele. Abre mão dele pra você ver. No começo pode ser até que, nossa, tô ótima. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5 anos, tô uma beleza. O que é 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos? Beleza? Perto da eternidade. O que é? O que é? As nossas dores e sofrimentos não podem nos desviar dos caminhos do Senhor. Não pode, não pense você que eu não tenho as minhas dores. Ai, não pense você que seu líder não tem as dores deles, que o seu pastor, a sua pastora que está lá em cima. Exatamente, é no deserto que a gente vive sobrenatural. Sabe, são esses momentos que fazem com que a gente tenha história para contar. Que a gente tenha experiência para contar. Que a gente tenha o que falar por experiência própria de Deus. Todos nós temos, como eu ia dizendo, seu líder tem, seu pastor, sua pastora que estão lá no altar tem, quem está lá no louvor tem. Cada um tem suas dores e seus sofrimentos, meninas. Cada um tem, se a gente parar para sentar para conversar com todo mundo, cada um tem um negócio. Uns têm mais, outros menos, uns mais intensos, outros menos. Uns estão passando por um momento mais leve, mas já passaram coisas difíceis. Mas eu e você não podemos largar a mão de Jesus. Não podemos deixar ele de forma nenhuma. Não importa qual é a tribulação, a dor, a angústia, nada. Não importa. Importa é como ele nos vê. Importa é como nós estamos com ele. Importa é como está nosso relacionamento, nossa intimidade. Isso é que importa. Porque pessoas vão passar. Bens materiais vão passar. Conta bancária vai passar. Jesus e a sua palavra permanecerão. Jesus e a sua palavra permanecerão para sempre. Então, fique com a verdade. Fique com aquilo que permanece para sempre. E o Espírito Santo está falando de novo para eu falar isso. Então eu vou falar de novo, porque às vezes você ouviu e está querendo fingir que não ouviu. Mas eu vou falar de novo. Não busque em outros lugares. Não busque em lugares que você sabe que Deus não está, simplesmente para ouvir aquilo que você quer ouvir. Não busque. Porque você não vai nem poder dizer que você não sabia, porque o Espírito Santo está te dizendo agora. Está te confirmando aí, do outro lado. Não busque em outros lugares. Não se engane, porque vai ser pior. Vai ser pior. Certo? Esse é o recado que o Senhor tem para mim e para você hoje. Vocês terão tribulação, passarão por dores, por tristeza, por muitas coisas. Mas em todas elas eu venci. Todas. A sua parte é ter bom ânimo. A minha parte é ter bom ânimo. A minha parte é olhar para Jesus e falar: a minha alegria e a minha força está no Senhor. Então eu vou continuar. Apesar de isso ou daquilo. Certo? É fácil? Não. Se fosse fácil, a porta não seria estreita, não é verdade? Exatamente. É bem isso, sabe, Marcinha? Quando nós nos animamos, quando nós temos bom ânimo,
apesar das dores e tribulações, nós estamos mandando um recado para o Senhor dizendo exatamente isso, que nós valorizamos o sofrimento dele na cruz por nós. Agora, quando a gente vai largando e vai abandonando, na primeira coisa, na primeira dor, a gente está falando, olha aqui, Senhor, não valeu nada. Não valeu nada. Sabe, meninas, nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que as dores. Nós somos mais do que as afrontas. Nós somos mais do que as grosserias que nós ouvimos. Porque tem grosseria que ofende, né, gente? Tem grosseria que deixa a alma da gente triste, deixa o nosso espírito abatido. A gente fica que assim querendo sumir. Mas nós não vamos sumir, não. Nós vamos levantar a nossa cabeça. Nós vamos nos erguer e vamos prosseguir. Sabe? Porque se o Senhor disse pra gente ter bom ânimo, nós vamos buscar ter o bom ânimo. Porque como eu estava dizendo, não é fácil. Se fosse fácil, a porta seria larga e não estreita como está na palavra. A porta do reino dos céus é estreita, porque vai exigir esforço meu e seu, tá? Vai exigir. Mas sempre valerá a pena. Para pensar. Cada esforço que você teve, cada renúncia que você fez, cada coisa que você fez, que foi o que o Espírito Santo pediu para você fazer, não que homens pediram, que o Espírito Santo de Deus pediu, que Deus pediu para você, e você renunciou, e você se esforçou, eu tenho certeza que todas essas coisas valeram a pena. Todas. É por isso que é importante, por isso que o devocional de quinta foi tão importante, porque, por exemplo, às vezes a gente vai renunciar a alguma coisa, a gente tem que renunciar a alguma coisa, ou a gente tem que abrir mão de outras coisas, quando Deus confirma pra gente. Ele pode usar a boca de um pastor, a boca de um profeta, a boca de alguém para falar, mas precisa haver uma confirmação no meu e no seu coração. Precisa dessa confirmação. E daí não tem erro. A gente não se arrepende porque a gente já sabe que o final é vitória. Certo? Nada de buscarmos em outros lugares. Por favor, nós já temos o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós já temos o manual, que é a palavra de Deus. Nós já temos o bom ânimo que o Pai deixou em nós através do Espírito Santo. Amém? Nós já temos o que nós precisamos. Nós já temos. Agora é esforçar. Certo, meninas? Eita! Eita que o Espírito Santo é demais, né? E não pense vocês que eu tô falando aqui, parece que é só para vocês. Não, gente, eu sou a primeira a ser ministrada. Eu sou a primeira a ser chacoalhada. Eu sou a primeira a ser relembrada aqui. Você tá querendo desanimar? Você tá doida? Você tá olhando para quem que você tá querendo desanimar? Volta aqui, olha para mim de novo. Tô aqui, tô junto. Força, vamos. Tem mais para fazer. Tem mais para produzir. Tem mais frutos para dar. Tem mais almas para ganhar. Tem mais mudanças para acontecerem. Amém? E que em todas elas o Senhor esteja conosco, bem de pertinho. Nas tristezas, Ele vai estar ali do ladinho, nos abraçando, nos aconchegando, nos acolhendo. Na alegria, Ele vai estar ali do ladinho também, pulando, gritando, dançando, vibrando conosco. O que nós não podemos é desfalecer. Nós não podemos desfalecer. Nós não podemos desanimar. Não podemos. Às vezes, sabe, meninas, as pessoas próximas de nós, elas vão fazer escolhas que vão deixar a gente tão triste. Às vezes eu olho para minhas filhas, assim, principalmente quando elas estão dormindo, eu não sei vocês, mas eu gosto de olhar para minhas filhas quando elas estão dormindo. Ai, meu Deus do céu, a coisa mais linda do universo é ver os filhos da gente dormir, né? Ai, gente, a Rayana, então, quando ela dorme assim, ó, com os bracinhos pra cima, assim, ó,
é que ela tá totalmente relaxada. Ela levanta os bracinhos, eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oi, Val, você tá aí, meu amor? E às vezes eu olho para elas e eu falo, Deus, elas ainda vão ter tantas coisas para passar na vida. Será que em todas elas vão escolher o Senhor? Será que em todas elas vão fazer as melhores escolhas ou na grande maioria? Mas adianta eu ficar sofrendo? Lembra que eu falei no começo? Adianta eu ficar sofrendo lá na frente? No que nem aconteceu, não adianta. E se elas escolherem outras coisas, é a vida individual dela. Eu já fiz minha parte e eu estarei aqui fazendo. Não é assim que o Senhor faz comigo e com você? Não é assim que Ele faz? Ou será que o Senhor Ele fica toda hora pegando na nossa mãozinha dizendo o que a gente tem que fazer? Precisa perdoar, não, tá doida? Não, gente. O Senhor, como eu disse, ele já nos deu o caminho, Ele nos deu o manual, Ele nos deu a condição, que é o Espírito Santo de Deus. E daí o que acontece? Agora é o livre-arbítrio, é comigo e com você. Se a gente escolher, ainda assim, outro lugar, outro caminho, vamos entristecer Ele, mas Ele continuará sendo Deus. Ele continuará sendo bom. Ele continuará o mesmo. E Ele não vai vir aqui amarrar a gente para pedir para a gente seguir o caminho certo. Mas a hora que nós percebermos e voltarmos, Ele estará lá. A mesma coisa somos nós. Às vezes, com os nossos, nos chateia mais, né? A gente fica mais chateada, a gente fica mais triste, mais abatida. Nós estamos falando aqui que as coisas, as tristezas da vida não podem nos abater. Ou nos abatem momentaneamente, né? Então, às vezes, os nossos vão fazer escolhas que nós não gostaríamos. Que a gente sabe que não é certo, mas nós podemos amarrar? Não podemos. Deus Pai não faz isso com a gente, por que nós queremos fazer com nossos filhos? Não podemos, estou dizendo isso para mim primeiro. Estou dizendo para mim primeiro. Porque a Hannah tá aí, ó, com 16 anos, vai fazer 17 em setembro. Daqui a pouco tá namorando, daqui a pouco vai casar, daqui a pouco vai ter a vida dela. E aí? Ela vai fazer as escolhas dela. E eu vou estar aqui. Nas escolhas certas, aplaudindo, vibrando, comemorando junto. Nas escolhas erradas, orando, intercedendo. Porque é isso que Deus faz por nós. Eu não vou poder ir lá. O máximo que eu vou poder fazer é dar um conselho se ela me perguntar. Não é assim que o Senhor faz para nós? Ele nos dá um conselho, uma palavra quando nós perguntamos e buscamos. É isso que nós precisamos entender, esse princípio, meninas. É por isso que a salvação é individual. Até isso, o Senhor é lindo, olha só. A salvação é individual, porque cada um é responsável pelas suas escolhas. Cada um é responsável e sofrerá as consequências boas e ruins daquilo que escolheu. Então a salvação é individual. Eu e você, se estamos escolhendo o caminho certo, a gente pode ser luz. A gente pode ser aquele que ajuda a levantar, aquele que ajuda a segurar, aquele que serve de suporte, aquele que carrega a cruz e vai mais um pouco, sabe? Podemos e devemos. Mas as decisões são individuais. Amém? Que a gente possa ter o mesmo princípio que Deus Pai tem com a gente. Eu sempre ajo assim, eu procuro agir assim, né? Porque eu acho que daí não tem erro, sabe? Hoje mesmo aconteceu uma coisa que eu falei assim... quando eu tô muito cansada, eu fico muito engraçada. Porque eu prefiro ficar muito engraçada do que ficar, sabe? Eu tava muito cansada e a gente ainda precisava, eu e a Hannah precisávamos correr no shopping comprar um presente que ela vai no aniversário amanhã. E as lojas já iam fechar. Gente, mas eu fui tão engraçada daqui até lá dirigindo. A Hannah riu tanto. E quando eu desci do carro e a gente foi andando, eu falei, filha, eu acho que o Espírito Santo se divertiu tanto com a gente. E ela dava risada e eu podia ver ele se divertindo. E daí quando nós chegamos em casa, isso foi hoje, hein?
E daí quando nós chegamos em casa, tudo, não sei o que aconteceu, o Rafa deu uma resposta tão atravessada para mim, e na mesma hora eu senti o entristecer do Espírito Santo, sabe? Foram sensações tão opostas e foi interessante isso que eu vi, porque eu vi ele se divertindo tanto e depois eu vi ele assim murchando, né? E daí eu fiquei também triste, só que são escolhas que as pessoas fazem. Eu não quero entristecer o Espírito Santo nunca na minha vida. Apesar de que tem momentos que eu tenho certeza que eu entristeço ele. Porque eu sou humana, eu sou cheia de falhas, eu sou cheia. Tem horas que eu devia ficar com a minha boca mais fechada. Tem horas que eu devia, sabe? Eu sei disso. Eu sei que eu tenho tantos defeitos. Mas eu penso assim, Senhor, se a maior parte do meu dia eu conseguir mais agradar o Espírito Santo do que deixar ele triste, já tá bom. Mas eu não posso ficar abatida, porque o outro, a outra, não pensa ou não se esforça da mesma forma, entende? Vocês estão entendendo o recado? Está com problema. Vamos orar. Certo, meninas? Então lembre-se disso. Nós vamos ser sempre luz, nós vamos buscar sempre ser o suporte, ser ajudadora, ser, sabe, dos amigos, dos familiares, de todos. Mas cada um tem suas decisões, sofrerão suas consequências. E assim como Deus Pai nós também devemos procurar ser. E que a nossa, se você não tem assim ainda, eu não sei qual é o meu propósito. Eu tenho um propósito todos os dias e todos os dias eu acordo. Quando é dia de semana, a gente tem um caminho aqui, que a gente sai aqui de casa e segue uma retinha até pegar a principal que vai na escola. E daí nessa retinha eu falo, meu Deus, essa reta que ela já sabe. Eu falei, meu Deus, essa reta aqui é cheia de oração nossa, porque a gente entra nessa retinha, é a hora que nós estamos orando para o Senhor, cada uma, né, quietinha no carro, entregando o nosso dia. E todos os dias o meu objetivo eu sempre falo, Senhor, que hoje seja mais um dia que eu consiga te adorar com este dia, com as minhas ações, com as minhas palavras, com tudo em mim. E que eu consiga, Espírito Santo, te agradar. Se você não tem muito objetivo ou não sabe o seu propósito, que todos os dias você levante com esse propósito. Não é fácil, mas é tão gostoso porque você tem um sentido, entendeu? E daí se a outra lá no seu trabalho não tá fazendo, se preocupa com você, tá bom? Certo? Muitos recados importantes do Senhor para nós hoje, que nós não venhamos a desfalecer, a procurar em outros caminhos, mas permanecer firmes, olhando para o alto, porque nós não somos mulher do alto, como é que nós vamos ficar olhando para baixo? Não dá. Para baixo é só quando a gente quer clamar mesmo, aí a gente ajoelha, põe a testa, põe a cara, põe tudo no pó, no chão e se entrega. Mas depois a gente levanta e olha para cima e lembra que de lá nós viemos e para lá nós voltaremos em nome de Jesus. Amém, meninas? Amém? Vamos orar. E eu vou orar pela sua vizinha Sandra, tá, Rose? Vamos lá. Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada mesmo, Jesus, porque o Senhor venceu por nós. Sim, nós temos embate todos os dias com um inimigo que já está derrotado. Ele já foi derrotado. Então nós não precisamos nos desesperar. Que a gente venha permanecer olhando para Ti, que o Senhor seja o nosso foco diário. Espírito Santo, queremos Te agradar todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela vida da Sandra, Senhor, é a vizinha da Rose. Ela precisa vender, fazer alguma coisa no apartamento, eu não sei o que é.
Se tem alguma papelada que esteja travando, Senhor, que o Senhor vá trabalhando à frente, vá liberando, vai colocando as pessoas certas, Deus. Se precisa vender, eu não sei o que é, mas que o Senhor vá desatando os nós, Espírito Santo. Dê ordem aos teus anjos, Jesus, para que vão à frente dessa situação e que ela se resolva, porque a Sandra está desesperada, ela precisa que isso seja resolvido, Pai. Olha para essa tua filha e apressa-te em resolver o problema dela, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Depois você vem nos dizer, tá, Rose, que vai dar certo. Tá bom? E sabe qual é a palavra da semana para nós? Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo disse: a palavra da semana é: agrade-me. Foi isso. Agrade-me. Que nós possamos todos os dias, a começar por hoje, domingo, primeiro dia do mês de junho, tá? Procurar agradar o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, todos os dias. Todos os dias. Que Ele possa sorrir com você, que Ele possa se divertir com você, que Ele possa... Já vou orar, tá bom? Posso sim. Que Ele possa sorrir, que Ele possa se divertir, que Ele possa dançar com você, que Ele possa ter liberdade na sua vida, trazer uma revelação, trazer um ensinamento, se precisa uma exortação. Amém? Em nome de Jesus. Sim, vou orar. Pai querido, coloco a vida da Mari e do Magno, Senhor, na tua presença agora. Teus filhos amados, Deus. Eu sei o quanto o Senhor ama essa família, Deus. Que o Magno, Senhor, possa se restabelecer profissionalmente, Pai. Permita que ele faça contatos novos, Senhor, que venham contatos que possam abrir uma porta de emprego para ele, Senhor. Que ele venha se surpreender, porque ele achava que ele estava seguro no outro emprego. Mas a segurança vem do Senhor, e o Senhor pode abrir portas mais seguras e mais largas e maiores e melhores. Em nome de Jesus, aquieta, acalma o coração do Magno. É tempo dele passar por isso agora, sim. É tempo, sim. Mas esse tempo vai acabar. E o Senhor o posicionará novamente, Pai. Obrigada, Deus. E obrigada pelo presente que o Senhor está mandando para esta família, Pai. Em nome de Jesus, nós celebraremos juntos aqui. Nós vibraremos juntos. Nós cantaremos louvores de alegria, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor é justo. Acalma o coração do Magno, que ele possa entender que é preciso passar por isso agora, mas é uma passagem. Vai passar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Mari. Pai, eu oro também pelo novo trabalho da Vanessa, Senhor. Eu não sei o que ela está vendendo, o que ela precisa vender, mas o Senhor sabe. Coloque pessoas certas, coloque palavras certas. Dê, Senhor, um discernimento para ela que vem do alto, para que ela consiga transmitir para o cliente o que o cliente de uma forma que o cliente consiga compreender, em nome de Jesus. E que ela venha cumprir todas as metas dela, Pai. Em nome de Jesus. Oro pela saúde, Senhor, das famílias aqui representadas. O Senhor é o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Cura o nosso corpo físico das doenças, cura o nosso espírito, a nossa alma das enfermidades. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém? Olha aqui, Deus abençoe o seu domingo, o nosso mês de junho, e vamos
por favor, faça esse compromisso de todos os dias lembrar desta palavra da semana, que é para nós alegrarmos, até esqueci qual que é aqui, gente, agradarmos o Espírito Santo. Amém? Vocês vão ver como que a gente vai deixar de fazer uma coisa, fazer outra. A gente não vai se importar tanto com umas coisas, importar com outras, tá bom? Depois nós conversamos sobre isso. Olha aqui, um beijo. Eu amo vocês, tá bom? Nos vemos. Meninas, eu preciso compartilhar uma coisa aqui com vocês. Bem rapidinho, eu nem falei com as meninas do núcleo ainda, mas tem uns 4 ou 5 dias que eu estou um pouco incomodada com o nosso horário do devocional. Eu não sei se nós deveríamos fazer, quem sabe, 10h30 da noite, começar às 10h30. Se 11h30 é muito tarde, eu não sei. Me ajudem em oração sobre isso, comentem com as meninas, comigo, o que vocês acham, para a gente ajustar se necessário for, porque eu tenho uns 5 dias que eu tô com isso assim, e eu tô com 10h30. Não sei se é coisa da minha cabeça, não tive certeza. Se eu tivesse certeza absoluta, eu já vinha aqui e falava, né? Mas não sei. Então, vocês me ajudam aí nessa confirmação ou não. Tá bom, meninas? Por favor, tá? Podem falar comigo o que vocês acharem, com as meninas do núcleo. Elas passam para mim, nós levamos em oração e fazemos o que o Espírito Santo nos direcionar. Olha lá. 10h30 seria muito melhor para mim, eu não sei. Eu tô com isso na cabeça. Eu acabei que eu nem comentei com vocês, meninas do núcleo, mas depois, Marcinha, Sassá e Val que estão aqui, me ajudem para nós orarmos juntas ali e também ver com as meninas, eu não sei, tá bom? Se for direção de Deus e confirmação de Deus e precisar ser, e a gente fizer às 10h30, tá tudo bem para mim, tá bom? Se o dia ele falar para fazer de manhã, a gente faz de manhã. Vocês sabem que aqui nós temos essa liberdade, né? Tá bom, meninas? Então tá, já vi que aqui a maioria prefere 10h30. De qualquer forma, nós vamos orar e eu vou informando vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, aproveitem. Nos vemos amanhã, novamente, se Deus quiser. Beijo, meninas. Beijo. Até segunda. Beijo.